Muito bem, estamos aqui para dizer que estamos quase no último vídeo, né, do nosso curso, e aqui a gente vai já partindo aí para uma conclusão, mas antes eu quero falar aqui da depressão, gente. A depressão também tem aí relação com essa questão emocional, né, e é uma particularidade também relacionada ao nosso cérebro, ao nosso funcionamento neurológico, ok? A depressão tem um pano de fundo neurológico que nós não podemos deixar passar, haja vista tudo que nós temos ouvido falar sobre depressão nesses últimos anos, né, nesses últimos tempos, ok? Inclusive temos aí campanhas, né, tanto o mês da saúde mental, né, o Janeiro Branco, e temos também o Setembro Amarelo, onde fala-se da prevenção ao suicídio, e a gente sabe que essas campanhas estão relacionadas também para levar algum tipo de conscientização em relação a essas questões, né, como a depressão, como o estresse, a ansiedade, o burnout e outras questões mais. Mas falando de depressão, a depressão é o transtorno efetivo mais típico, com todo o seu quadro clínico conhecido. Mas apesar disso, talvez não seja o problema afetivo mais frequente. São vários os fatores que contribuem para a etiologia da depressão emocional. Entre eles, destaca-se cada vez mais a importância da bioquímica cerebral, ok? Os quadros ansiosos do tipo pânico, fobias, somatizações ou mesmo a ansiedade generalizada são os problemas afetivos mais frequentes, pois também esses estados têm como base psíquica as alterações da afetividade, passando, claro, pela depressão, ok? E estar deprimido, gente, não é uma condição de fraqueza apenas, ok? Hoje a gente trata dessa questão da depressão e a gente tem que refletir sobre isso, porque existe ainda muito preconceito quando se fala de depressão, né? Por exemplo, quando se trata à luz de um pensamento religioso, de um viés religioso, muitas pessoas têm o costume de não só negar a realidade da depressão, como até mesmo demonizar a depressão. E as duas atitudes são erradas, porque nem devemos negar o fato da depressão, nem devemos demonizar a depressão, porque a depressão é uma questão psicopatológica, a que todos nós estamos sujeitos. Inclusive, se, por exemplo, falando aí de religião cristã, se olharmos na Bíblia, nós vamos ter vários personagens bíblicos que experimentaram momentos de depressão. Poderia falar, por exemplo, do próprio profeta Elias, poderia falar de Jeremias, poderia falar de Abraão, poderia falar de Davi, poderia falar de Paulo, não é? Talvez outros apóstolos aí também, que vivenciaram, experimentaram essa questão da depressão, ok? Isso faz parte do viver humano, isso é uma questão humana. O fato de sermos humanos nos torna sujeitos a experimentar a depressão, ok? Bom, assim como a serotonina, relembrando o que é a serotonina, na aula passada a gente explicou bastante sobre essa substância, né? Ela é uma substância sedativa e calmante. É também conhecida como a substância mágica que melhora o humor de um modo geral, principalmente em pessoas com depressão. Então, relembrando aqui, tá? Nós falamos na aula anterior, a serotonina ela pode elevar o humor e produzir uma sensação de bem-estar. Porém, a sua falta no cérebro ou anormalidades em seu metabolismo tem sido relacionada a condições neuropsíquicas bastante sérias, tais como o mal de Parkinson, a distonia neuromuscular, ok? O mal de Huntington, síndrome das pernas inquietas, problemas com o sono e etc, ok? Bom, problemas psiquiátricos tais como depressão, ansiedade, agressividade, comportamento compulsivo, problemas afetivos, dentre outros, também têm sido associados ao mau funcionamento do sistema serotoninérgico, ok? Da serotonina. Se a serotonina é responsável pela elevação do humor, não é? Se a serotonina ela é uma substância sedativa e calmante, ou seja, a ausência da serotonina pode estar por trás, né, desses problemas aí psiquiátricos, como a depressão, como a ansiedade, como a agressividade, como o comportamento compulsivo, como problemas afetivos, dentre outros, que possam estar aí associados ao mau funcionamento
do sistema serotoninérgico, né? Bom, com essa base fisiológica, então, alguns pesquisadores afirmam que ao se aumentar os precursores naturais da serotonina, pode-se seguramente elevar seus níveis e aliviar a depressão, a dor e o desejo por carboidratos, ok? Bom, gente, eu quero falar aqui também, dentro aqui ainda dessa aula, sobre outro aspecto também relacionado às emoções, que é a inteligência emocional, né? Diante de tudo que a gente falou, tanto nessa aula quanto na aula anterior, sobre essa questão emocional, é bom a gente levar em conta a existência dessa ferramenta que é a inteligência emocional. E o que é a inteligência emocional? Ok? Existe um livro de um autor chamado Daniel Goleman que especifica a fundo essa questão da inteligência emocional. Porém, para a gente falar aqui nessa aula, o que é a inteligência emocional? Vamos lá? Bom, aliás, eu poderia até dizer aqui uma definição minha mesmo, né? A inteligência emocional seria saber usar as emoções para o seu próprio bem-estar e daqueles que estão ao seu redor. Então, quando você sabe agir em relação às suas emoções de forma sadia, você, ok, está aí sendo um utilizador, um praticante de inteligência emocional. Bom, princípios para o desenvolvimento da inteligência emocional. Gente, um homem com grau desenvolvido de inteligência emocional caracteriza-se pela habilidade, pela capacidade para perceber e controlar as emoções de si mesmo, das outras pessoas. E é interessante que a gente está vivendo num tempo onde muito se fala, por exemplo, de soft skills, né, de hard skills, fala-se também de regulação emocional. Tem muitos cursos, até mesmo vídeos aí na internet, onde os profissionais de saúde mental, estudiosos na área, dão aí suas contribuições para ajudar as pessoas, para equipar as pessoas nesse aspecto de inteligência emocional, ok? Bom, então saber lidar com as próprias emoções, ok? E também lidar com as emoções alheias. E também lidar com as emoções dos outros, ok? Tal pessoa, essa pessoa que tem essa capacidade de inteligência emocional, que tem essa capacidade de perceber e de controlar as suas emoções, essa pessoa tem ampliado a sua capacidade de dominar as emoções com inteligência, passando a utilizar o fluxo de suas emoções de forma inteligente e construtiva, melhorando assim os seus relacionamentos conjugais, afetivos, sociais e profissionais, porque cada uma dessas áreas sofre diretamente, ok, o impacto da nossa condição emocional. A vida conjugal vai sofrer o impacto da nossa condição emocional. A vida afetiva vai sofrer impacto da condição emocional. A vida social vai sofrer impacto da condição emocional. A vida profissional vai sofrer impacto da condição emocional, ok? O processo de aquisição e domínio da emoção, através da inteligência, está no princípio do conheça-te a ti mesmo. E aqui está falando de quê? Do autoconhecimento, que é uma coisa que todos nós precisamos desenvolver. E há muitas ferramentas, a psicanálise propriamente dita é uma ferramenta de autoconhecimento, ok? É uma ferramenta de autoconhecimento que pode te levar, ok, a esse conheça-te a ti mesmo, para que você saiba no que você pode atuar, no que você não pode atuar, como você age em determinada situação, como você não age, ok? Bom, ter autoconsciência, então, significa reconhecer e compreender os próprios pensamentos, sentimentos e ações, estabelecendo uma relação produtiva entre esses elos para que se produzam reações favoráveis. Assim, ok? Assim, porque o objetivo é o quê? Em meio a tudo isso, produzir reações favoráveis. Assim, adquirimos o poder de dominar as nossas emoções. Com o tempo, o autodomínio é naturalmente ampliado ao nosso círculo de relacionamentos, levando-nos a uma melhor compreensão do que se passa na cabeça daqueles que convivem conosco, trazendo a perspectiva de uma melhoria significativa em nossas perspectivas de vida. Inclusive, no nosso canal, Base de Estudos da Mente, nós temos aí algumas palestras que nós desenvolvemos, ok? Para te ajudar a desenvolver a inteligência emocional, ok? Então você pode aí estar se apropriando aí desse material aí no nosso canal, ok? Então, lidar com as questões emocionais
não é, que está relacionado a tantos outros fatos que citamos não só nessa aula, como nas aulas anteriores, é crucial. E a inteligência emocional é uma ferramenta importantíssima para ajudar nesse desenvolvimento, nessa atuação responsável em relação às emoções. Até a próxima aula.